Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente vai conversar sobre aquele tipo de livro que a gente lê em poucos dias ou mesmo poucas horas às vezes e fica semanas pensando nesse livro. Isso aconteceu muito recentemente, essa semana para ser mais exata, porque eu li A Analfabeta, da Agatha Christoph. Esse vai ser o primeiro livro dessa lista aqui de hoje. Eu ainda não tenho a minha edição física, mas com certeza eu quero ter. Porque eu até postei aqui no Shorts um videozinho mais rapidinho falando sobre essa minha experiência de leitura, porque eu fiquei totalmente obcecada, e é um livro de 56 páginas, eu li em 1 hora, basicamente, e é assim, maravilhoso. É aquele tipo de livro que tem poucas palavras, mas muito a dizer, e é a minha sensação com esses outros livros aqui que eu reuni para conversar um pouquinho com vocês. Para falar sobre A Analfabeta, então. Agatha Christoph, ela nasceu na Hungria e desde muito cedo ela escrevia, lia, ela aprendeu a ler com 4 anos e, claro, ela aprendeu na língua materna dela, que era o húngaro. Só que, como houve ali a invasão na Hungria, tanto inicialmente pelo Império Austro-Húngaro, que a Hungria fazia parte desse território, e depois a Hungria acaba sendo invadida pela União Soviética no contexto ali do século XX, enfim, passa pela Revolução Húngara também, em 1956, que é justamente o ano em que a Agatha vai fugir do seu país e vai virar uma exilada na Suíça. E ela vai viver na Suíça, ela vai ser muito bem recebida pelo povo suíço, que inclusive diz para ela, né, que aqui não vai ter invasão, aqui é o território neutro, você vai poder viver e tal. Só que aí, ela, que desde sempre teve uma relação muito específica, né, muito especial com a língua materna dela, acaba tendo essa relação cortada pela raiz, porque ali na Suíça ela vai precisar aprender a falar e escrever e ler de novo, né, agora com o francês. Acaba que o francês se torna uma espécie de língua inimiga para ela. Então é por isso que o título desse ensaio autobiográfico é A Analfabeta, porque o exílio a torna uma analfabeta. E é a partir dessa construção que ela conta um pouco sobre a própria vida, sobre todo esse contexto que eu trouxe muito brevemente aqui para vocês, mas com uma escrita muito direta, muito simples até, mas cortante, digamos. A gente sente mesmo essa dor que ela passou. E eu acho que o tema do exílio para escritores é um tema muito interessante nessa ideia da criatividade, essa ideia da ligação com a língua também. Enfim, é um livro interessantíssimo e agora eu já quero ler tudo dessa mulher. O próximo livro dessa lista, voltando aqui, saindo da Hungria e voltando para a América Latina, para as nossas terras, temos aqui Gabriel Garcia Marques e seu Crônica de uma Morte Anunciada. Esse é outro livro para ler super rápido, eu li de um dia para o outro, se eu não me engano, mas ele tem uma narrativa bem fluida e parece muito, assim, um ritmo jornalístico. Eu brinco até que esse livro parece meio que um true crime, porque, como diz o próprio título, nós temos aqui uma morte anunciada. Desde a primeira linha desse livro, a gente sabe que um personagem vai morrer, então é bem, assim, anti-spoiler, né? No dia em que o matariam, Santiago Nazar levantou-se às 5h30 da manhã para esperar o navio em que chegava o bispo. Então a gente já sabe que isso vai acontecer, só que a gente passa praticamente o livro todo esperando que alguém avise esse homem que ele vai morrer. E aprendendo sobre o contexto dele, sobre a vida dele ali naquele lugar em que ele vive, que se passa na Colômbia, né? Então Gabriel Garcia Marques, ele traz um pouco dessa vivência e desses povos também, desses vilarejos e desses conflitos familiares, conflito entre famílias. Então é bem interessante como isso aqui vai se tornando quase que esse relato jornalístico que a gente fica muito curioso para saber onde vai parar, embora o próprio título e a primeira linha já nos digam onde vai parar, né? Tem algumas descrições mais escatológicas, assim, mas é um livro bem interessante. Foi o meu primeiro contato, assim, com o Gabriel Garcia Marques, lendo o livro inteiro dele. Eu acho que valeu muito a pena e valeu muito começar por ele também. Acabou me deixando com mais curiosidade em relação às outras obras desse autor. Curiosamente, olhando para essa lista que eu fiz, todos esses livros, como eu comentei, né, são curtos e que eu passei muito tempo lendo. A maioria deles eu li em 1 ou 2 dias. E todos eles são do século XX. Então, o século XX foi um período de crises existenciais, acredito, especialmente trazidos para a literatura. E nada melhor para representar toda essa crise do século XX do que a Metamorfose de Franz Kafka, né? Aqui é um livro muito curtinho também, né? Só que ele é um livro bem perturbador. Eu tenho um vídeo sobre esse livro aqui e também sobre o do Gabo, mas eu gosto de recomendar o vídeo sobre a Metamorfose porque o que eu fiz lá foi trazer algumas
possíveis metáforas para esse homem, Gregor Samsa, que acorda metamorfoseado num inseto gigante. E todas as consequências que derivam daí, né? Todo o comportamento dos familiares, o comportamento das pessoas que trabalham com ele, e como tudo aquilo é um completo absurdo, mas é tratado como se fosse simplesmente um problema que ele deveria solucionar sozinho, e como isso pode ser uma metáfora para tantos problemas que nós precisamos resolver sozinhos e talvez não devêssemos, né? Então é muito interessante como Kafka consegue, assim, trazer o absurdo para uma esfera muito pessoal e que a gente consegue imaginar muito em várias situações que nós vivemos. Eu acho que é o livro que vai ecoar de forma diferente para cada um que for fazer essa leitura, porque vai perceber essa metamorfose em alguma relação, alguma questão pessoal da própria vida. Então, Kafka é um grande nome do século XX e ele representa muito bem esse século da crise, esse século da ausência de identidade, inclusive fazendo essa relação com a analfabeta mesmo, né? Porque o Kafka, ele era de família judia, ele nasce em Praga, Praga que também fazia parte do Império Austro-Húngaro, depois o Império vai se desmantelar, enfim, ele escrevia em alemão, né? Então tem essa relação também com o alemão, que depois vai ter tanto conflito relacionado tanto à língua alemã quanto ao país Alemanha no século XX, né? Mas enfim, eu acho muito interessante como o Kafka parece sintetizar muito esses grandes conflitos do homem do século XX, especialmente ali no pós-Primeira Guerra e pré-Segunda Guerra Mundial, né? A gente deu um pulo na Europa de volta, mas voltamos para a América Latina, agora com Juan Rulfo e o grande clássico da literatura mexicana, que é Pedro Páramo. Esse livro aqui eu fiz a leitura esse ano, bem recentemente. Foi um livro que eu li numa tacada só até a metade, no Kindle. Aí depois eu comprei o livro físico e recomecei. Por isso foi um livro que eu demorei um pouquinho mais para ler, mas por conta disso que eu quis reler e entrar novamente nessa narrativa para pegar o fio da meada, porque ele é um livro complexo. Não é um livro fácil de ler, mas a forma com que o Rulfo construiu aqui a narrativa dele eu achei espetacular. O próprio autor disse que ele quis cortar tudo que tinha nesse livro até deixar só os ossos. Então, a gente sente falta de descrição, de compreensão, são muitas vozes falando ao mesmo tempo. As vozes são de pessoas que a gente nem sabe se estão vivas, a história é bastante fantasmagórica, e tudo isso partindo do pressuposto inicial, que é o Juan Preciado, cuja mãe faleceu e disse para ele procurar o pai, que é o Pedro Páramo. Então ele vai até Comala para encontrar esse pai, para descobrir o que aconteceu com esse pai, para conhecer a própria história, afinal ele não sabe muito sobre esse pai. E cada coisa que ele vai descobrindo sobre essa sua família, sobre essas suas relações paternas, vai piorando a situação, digamos assim, até um determinado momento em que vai ter aqui uma grande virada em relação a esse personagem. A gente percebe que aconteceu uma coisa bem esquisita. Enfim, tudo é construído com uma narrativa bem fragmentada e a gente termina o livro sem entender tudo, mas as coisas vão aos poucos se encaixando. Então é um livro que é praticamente um quebra-cabeças. E por isso também a gente fica alguns dias pensando nele e vai lembrando assim de algumas coisas que aconteceram. Tem a Revolução Mexicana de pano de fundo, ao mesmo tempo tem um contexto religioso ali do interior do México. Então é um livro que é muito completo, é regional, mas ao mesmo tempo é muito universal e ao mesmo tempo ele traz tanta coisa em pouquíssimas páginas. Então eu gostei muito dessa experiência. Esse é o livro, inclusive, que eu talvez tenha ficado mais com medo de ler e achado que eu não ia gostar, achado que ia ser uma viagem muito louca, talvez seja um dos pais também do realismo mágico. Inclusive, não foi proposital, mas o próprio Gabriel Garcia Marques leu o Juan Rulfo, leu Pedro Páramo, e a partir da leitura desse livro ele constrói a sua obra-prima, que é 100 Anos de Solidão. Então tem uma relação também entre esses dois livros que eu trouxe aqui para vocês. Subindo um pouquinho do México, vamos para os Estados Unidos, porque eu sempre defenderei, né, preciso trazer a minha defesa efusiva, faz tempo que eu não recomendo esse livro para vocês, que é O Apanhador no Campo de Centeio, do Salinger. Esse livro é um pouco mais gordinho que os outros, ele tem mais de 250 páginas, mas a diagramação dele é bem tranquila, e eu li esse livro em 2 dias, porque eu realmente mergulhei nessa história e eu amei
encontrar esse personagem, Holden Caulfield, apesar de ele ser um personagem complicado e que muita gente detesta, né? Enfim, o Holden talvez seja um dos personagens mais odiados da literatura, pelo menos da literatura americana. Mas esse aqui é um livro que, para mim, trata com muita delicadeza sobre questões de adolescentes, que envolvem luto, que envolvem a perda da inocência, inclusive abusos mesmo acontecendo aqui, a relação dele com os irmãos, a relação dele com a própria família. Então são assuntos delicados do ponto de vista de um adolescente. E adolescente é chato, né? Óbvio, a gente sabe que todo adolescente passa por fases mais chatas ou menos chatas. E o Holden é um cara bem problemático, mas eu acho que quem lê, assim, na adolescência ou no início da vida adulta vai se identificar um pouco melhor com ele, e com o tempo talvez a gente perca mais a paciência com o Holden. Mas eu gosto muito desse livro, eu gosto desse personagem, eu acho que dá pra sentir empatia em relação a ele, apesar de ele ser um boca suja, que fica repetindo as coisas e que tem, enfim, umas atitudes bem absurdas, pra dizer o mínimo. Mas O Apanhador no Campo de Centeio é um livro que trata sobre temas sensíveis, se a gente sair dessa superfície do adolescente chato nos narrando a própria história de vida. E agora a gente vai fechar a nossa lista aqui no Brasil com um livro que eu sei que não agrada a todo mundo, mas quem gosta dessa coisa mais crise existencial talvez goste também, de A Hora da Estrela, da Clarice Lispector. Particularmente, o que mais me chama atenção nesse livro é a parte da autoanálise literária, a autoanálise da própria escrita. Eu acho que tem um termo que eu esqueci qual que é exatamente, mas enfim. A questão de que aqui a gente tem um narrador que é um escritor, ao mesmo tempo que nós temos a escritora Clarice Lispector, e esse narrador-escritor está analisando e escrevendo a vida da Macabea, que é a nossa personagem do enredo em si, que é uma mulher nordestina que foi morar no Rio de Janeiro, que tem uma vida muito simples, que passa aí por umas dificuldades, passa inclusive por um relacionamento ruim, enfim, é uma vida bem simples, só que essas 3 camadas que a gente precisa passar, pra mim é o que mais salta, assim, em relação a esse livro. Claro que tem toda a questão filosófica por trás de Clarice mesmo, né, que tem essas frases que fazem a gente parar pra refletir e tal, mas essa relação da própria escrita, da própria criatividade, ao mesmo tempo que o escritor está olhando para uma vida muito simples, uma vida muito pacata, e trazendo essas crises para nós, essas crises existenciais, é o que eu mais gosto em A Hora da Estrela. Eu sei que a Clarice, como eu falei, não é de agradar todo mundo, e eu comentei sobre isso, que esse foi um livro que eu li na adolescência e achei muito frases aleatórias jogadas, e agora, lendo na vida adulta, foi outra experiência, assim. Mas eu sei que muitas pessoas também vão ter essa mesma impressão, um monte de frase jogada e uma história meio sem nexo, ou sem grandes coisas, não é nem grandes acontecimentos, porque tem alguns grandes acontecimentos aqui. Só que é uma vida bem cotidiana sendo analisada por esse escritor que está escrevendo e ao mesmo tempo nós, leitores, estamos lendo esse processo de escrita. Então é uma coisa meio de espelhos, uma relação de espelhos aqui nesse livro, que é o que eu mais gosto nele. Bom, esses foram então 6 livros que vocês podem ler em poucos dias, mas que vai ficar na cabeça de vocês por muito tempo, acredito eu, porque foi assim comigo em todas essas leituras, recomendo muitíssimo todos eles. Claro que a gente pode pensar em outros livros curtos que fazem isso, o próprio Velho Mar, do Hemingway, o 15, da Raquel de Queiroz, tem vários outros aí que talvez pudessem aparecer em uma segunda edição. Eu até comentei no vídeo que eu fiz das leituras em andamento recentemente, ou do Caderno Proibido, enfim, que eu tenho lido alguns livros mais curtos para complementar aqui e também para trazer conteúdo para vocês, né? Porque às vezes eu fico muito nesse calhamaço, fico muito tempo lendo esses livros e acaba não tendo muito o que trazer aqui de novidades e de leituras finalizadas, então isso acaba sendo importante para mim. Mas eu sei que também é importante para quem não tem tanto tempo para ler, então é difícil a gente incorporar um livro de 1.500 páginas, quando tem, sei lá, 10, 15 minutos por dia para fazer uma leitura. Enquanto que o livro desse, né, acaba sendo mais fácil, então acredito que essas dicas também são válidas para que a gente consiga ler mais, incluir a leitura no nosso dia a dia. Então é isso, se vocês gostaram desse vídeo, deixe sua curtida, inscreva-se no canal, deixe o hype, compartilha com mais pessoas, enfim. E deixem também nos comentários livros nesse estilo que vocês recomendam, ou se vocês já leram algum desses livros aqui que eu trouxe para vocês. Então é isso, até o próximo vídeo.